que Jesus expressa aqui no versículo 3, não é aquela vinda ainda da volta de Jesus para o arrebatamento da igreja, mas seria uma vinda para tomar vingança sobre o comportamento daquela igreja, né? Se eles não se arrependessem, o Senhor viria como castigo, viria como correção, com alguma situação ali, de maneira que aquela igreja não iria perceber, ele viria como ladrão. Esses textos, eles são ditos no Evangelho de Mateus, em Lucas. Nós encontramos várias advertências do Senhor, né, com respeito a esse texto. Por exemplo, Mateus capítulo 24, versículos 42 a 44, onde o Senhor faz uma advertência para nós hoje, né? Capítulo 24, versículos 42 ao 44. Ele diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha só que advertência, se nós compararmos a realidade histórica que aquela cidade tinha vivido. Com certeza, se o rei daquela cidade ou o comandante do exército soubesse o dia, a hora exata e o plano do exército inimigo ali, de entrar naquela brecha e atacar a cidade, ele teria colocado um soldado lá. Jesus vai fazer a advertência dizendo que nós devemos estar preparados antecipadamente. A regra é vigie em todo o tempo. Não é que você vá tomar providência com certas coisas a partir do momento que ela está acontecendo, é você se prevenir antes. Se tivesse um soldado lá vigilando, a cidade não teria sido atacada, né? Eles não teriam sido derrotados. Na vida espiritual é a mesma coisa. Nós muitas vezes temos muitas qualidades ao nosso favor. Temos os dons de Deus, temos a palavra de Deus, temos a igreja, temos o apoio espiritual, mas semelhante aos moradores de Sardes, às vezes nós não sabemos valorizar isso, ou nós confiamos tanto nessas coisas que estão ao nosso favor, que acabamos esquecendo de zelarmos por aquilo que é a nossa fraqueza. Naquela cidade, aquele espaço que tinha na rocha, né? Ela era uma cidade cercada de montanhas e apenas um espaçozinho que cabia uma pessoa para passar lá imprensado, havia uma brecha lá, eles acharam que aquele detalhe seria não importante e não colocaram um soldado lá. E ali foi o inimigo encontrou o espaço de passar. Então, muitas vezes, há alguma brecha que está na nossa vida, nós não vigiamos, e ali é onde o diabo encontra a oportunidade para passar. E aí ele entra na nossa vida, né? Assim como aquela cidade impenetrável, o soldado inimigo entrou e ele abriu portas para o resto do exército. Então, quando o diabo encontra uma brecha na vida do cristão, ele entra e a partir daquela brecha se abrem portas para muitos erros, para muitas falhas, para muitos pecados. Por isso que Jesus vai fazer essa advertência que nós deveríamos ser vigilantes, porque aquele que está de vigia, ele se antecipa. Ele está esperando ali qualquer coisa que possa acontecer, ele está vendo e ele está, então, preparado. Também nós vamos encontrar nesse texto uma outra referência que está em Lucas capítulo 12, versículos 39 ao 40. Lucas 12, 39 ao 40. Que diz assim: sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa.
Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou, Senhor, proferes essa palavra para nós ou também para todos? Né? E disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhe o seu sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Ou seja, o achar vigilante. Né? Devemos orar e vigiar. No versículo de número 4, ele apresenta alguns que estavam dentro daquela igreja ali, que estavam vivos ainda, né? Apesar da maioria da igreja estar morta, tinha alguns que realmente eram fiéis a Deus, eram remanescentes. Ele diz, tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Segundo alguns comentaristas, era costume o povo daquela cidade andar de branco, porque eles tinham uma indústria têxtil, onde eles produziam o linho, né, e eram roupas brancas. Então era muito comum andarem de roupas brancas. Mas Jesus aqui, ele fala que naquela igreja tinha pessoas que estavam vestidas de branco, e elas não eram dignas de estarem vestidas de branco, porque elas estavam mortas. O branco representa a pureza, representa a santidade, representa a comunhão com Deus. Mas no versículo 4, tinha pessoas que estavam vestidas de branco e que realmente eram dignas de estarem vestidos de branco, porque aquela cor branca das suas vestes representava muito bem a santidade das suas vestes espirituais. Né? O branco representa a pureza, o vestido da noiva, a santidade, a purificação dos pecados. Lá em Isaías, ele diz, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim ou como a escarlate, eles tornarão brancos como a lã, alvos como a neve. Então, o branco vai representar essa pureza da comunhão do pecador com Deus, né? Essa vida de santidade, essa vida limpa, pura na presença do Senhor. E aí, ele diz que umas poucas pessoas haviam em Sardes que não tinham contaminado as suas vestiduras e andariam de branco com o Senhor porque elas eram dignas. Essas aqui eram as pessoas que estavam vigilantes, né? Porque um dos significados de não vigiar é a pessoa se envolver com o mundo, ela se contamina com o pecado, ela se contamina com a influência da cultura pagã, e aí ela deixa de seguir os princípios da palavra de Deus. Mas esses estavam se mantendo puros, incontaminados. E a eles o Senhor faz a promessa de que andariam vestidos de brancos juntamente com Cristo. No versículo de número 5, ele faz uma promessa e uma advertência de novo para o vencedor. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha só, a promessa que é feita ao vencedor. Primeiro, ele andaria de vestiduras brancas. Né? A roupa de Cristo, a pureza de Cristo, a santidade de Cristo estaria nessas pessoas. Depois ele vai dizer assim, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Segundo alguns comentaristas, eles dizem que havia uma cultura na cidade, né? Quando alguém morria, se apagava, o nome daquela pessoa era retirado de um livro que tinha o nome de todos os moradores da cidade. Então, quando falecia alguém, ia lá e se tirava o nome dessa pessoa. Aquele que estava no pecado é considerado o quê? Morto. E ele seria tirado do livro da vida. Um comentário de um autor chamado Uriah Smith, ele faz uma
observação muito importante nesse versículo. Escrevendo no seu livro Considerações sobre Daniel e Apocalipse, ele diz assim: amigo leitor, o que você irá ouvir naquele dia do Senhor Jesus? Você irá ouvir dele: o seu nome está escrito no livro da vida, porque os seus pecados foram apagados? Ou você irá ouvir ele dizer: porque os seus pecados não foram apagados, o seu nome não está escrito no livro da vida? Né? Ele cita aquele versículo de Atos, capítulo 3, versículo 19, mostrando que é tempo de arrependimento. O Senhor estava dizendo para a igreja de Sardes que era tempo da igreja se arrepender. Quando lá em Atos diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, o Senhor estava dizendo aqui que se eles se arrependessem dos seus pecados, os seus pecados seriam apagados.